Ok, o que nós vamos fazer agora? Vamos tentar ver a complexidade do shell, mas de uma forma um pouquinho mais esperta. Que a gente chegou na conclusão anterior, que era n ao quadrado log n, não é muito empolgante, digamos assim. Com um pouco de trabalho a gente consegue mostrar que ele vai ser n ao quadrado, ok? Como é que a gente vai fazer isso? Bem, a primeira coisa que a gente tem que ver é o seguinte: quais são os gaps que eu vou estar usando? Os gaps que eu uso nesse algoritmo aqui, ele na verdade é a sequência que começa em 1, depois 3, 7, vai até 2 elevado a k menos 1, certo? E aí no caso, qual que é o maior gap que eu tenho? Na verdade, quantas vezes, quantos passos eu vou fazer isso daqui? Eu vou fazer isso daqui até o gap ser o menor inteiro, o maior inteiro menor ou igual ao log na base 2 de n, certo? Então basicamente é isso aqui que a gente vai fazer. Esse daqui é a nossa sequência de gaps que a gente vai estar utilizando. O k é o número de gaps que a gente tem, certo? E esse k, ele é meio, a quantidade de gaps que eu tenho é meio que limitado pelo log de n, isso aí a gente já tinha visto, tá bom? Aqui os gaps eles são usados de trás para frente, mas na hora de fazer a contagem, óbvio, eu posso somar tanto de um lado quanto do outro e eu vou começar a considerar o que aconteceria no último passo, tá? Quando quando a gente estiver trabalhando no último passo, aonde você tem o gap valendo 1, na verdade, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter o i de n, certo? Que é o que a gente tem, que seria a complexidade de você ordenar um vetor de tamanho n, tá bom? Então, o i de n vai aparecer ali. O que acontece, na verdade, é que quando o gap for 3, eu posso imaginar que eu vou estar ordenando o i de n também, mas, na verdade, não é isso que acontece. O que o Shell faz? Ele considera o n como se fosse três vetores separados. Cada vetor ele vai ter cada vetor vai ser os elementos separados de 3 em 3, certo? De gap em gap, no caso. E ele vai fazer cada um desses caras, ordenar cada um desses caras separadamente. Então é como se ele pegasse o n, dividisse por 3 e ordenasse 3 vezes. Quando o gap for 7, o que ele vai fazer? Ele vai pegar, vai ser o i de n, né, na verdade, mas não vai ser bem assim. Ele vai pegar o n dividir por 7 e fazer isso 7 vezes. Eu vou ter 7 listas com 1/7 do tamanho de n, certo? E aí ele vai fazer isso até o final, onde ele vai ter uma situação onde ele vai ter o 2 elevado ao k menos 1 vezes o i de n sobre 2 elevado ao k menos 1. Tá? Essa daqui seria a nossa fórmula para que a gente tem que calcular, tá bom? Eu tenho esse carinha aqui, a gente pode substituir por esse n ao quadrado, e a gente pode substituir esses outros caras que estão aqui dentro também, tá? Deixa eu ver aqui. Não coloquei aqui, não coloquei isso para poder ficar um pouquinho mais bonitinho em látex. Tá bom. O que a gente vai fazer agora? Nós vamos tentar abrir esse IN aqui para ver o que acontece. O IN a gente vai substituir simplesmente por IN ao quadrado. Uma questão de simplificação da fórmula também, tá? Agora a gente vai pegar esse cara aqui e o que vai ter? O que nós vamos ter? Aqui nós vamos ter esse primeiro vai ser um IN ao quadrado. Opa. IN ao quadrado. Esse cara aqui vai ser 3 vezes n sobre 3 ao quadrado. Esse cara aqui é 7 vezes n sobre 7 ao quadrado, até esse cara aqui, que é 2 elevado a k menos 1 sobre n, sobre isso daqui tudo ao quadrado. Certo? Isso aqui tudo ao quadrado. Tem um parente sobrando aqui, tem um parente sobrando em cima também. Vamos arrumar. Ok. Tá, esse cara aqui já está um pouco melhor, mas o que a gente consegue perceber é que a gente tem aqui o 3
o n sobre 3 ao quadrado, então vai ter um 3 ao quadrado aqui embaixo, que eu simplifico com o 3 de cima, e aí vai sobrar n ao quadrado sobre 3. Aqui vai acontecer a mesma coisa, vai ser n ao quadrado sobre 7, até vai ser n ao quadrado sobre 2k menos 1, 2 elevado a k menos 1, certo? Então vamos pegar esse cara e vamos simplificar mais um passo. O que a gente vai ter aqui? A gente vai ter que esse cara aqui vai ficar simplesmente simplificando, vai dar 2n ao quadrado, vezes 3, sobre 3, n ao quadrado sobre 7, até que esse cara aqui some, e aqui me dá n ao quadrado sobre k. Beleza? É isso aqui. Então, é isso que a gente tem. Por fim, a gente vai colocar, repara que eu tenho um n ao quadrado aqui em todo mundo, eu vou colocar esse n ao quadrado em evidência. Aí eu vai ter o seguinte, vai ser n ao quadrado, vai ser 1 mais 1/3 mais 1/7 mais tal, até 1 sobre n ao quadrado, até 1 sobre 2 elevado a k menos 1. É isso aqui que a gente tem, tá bom? Ok, a gente está quase lá, só que essa equação aqui, a única coisa que a gente tem que mostrar agora é que esse cara aqui embaixo, ele é limitado por uma constante. Ele não depende de n, na verdade. Ele depende de n, pode colocar assim e tal, mas ele não depende de... ele não ultrapassa uma constante independente de qual n que eu escolho. Esse passo a gente vai ter que fazer o seguinte. Bem, primeiro, essa fração aqui é uma fração bem difícil de você tratar ela diretamente, tá? Você não consegue tratar ela muito facilmente porque, bem, ela não é uma que a gente tem alguma fórmula fechada fácil. Porém, a gente vai usar uma seguinte propriedade, tá? Eu vou colocar aqui e vocês, depois se vocês quiserem, vocês confiram que ela é de fato verdade para qualquer valor. Se você tem que A, a propriedade é a seguinte, se você tem que A é menor que B, então você tem que A mais 1 é menor do que B, desculpa. Se você tem que A é menor que B, você tem que A sobre B é menor do que A mais 1 sobre B mais 1, tá? É isso aqui que a gente precisa, ok? Essa é a propriedade que a gente vai usar. Você pode dar uma olhada, na verdade a gente vai usar, naquele caso ali, da seguinte forma. A gente vai ter, olha, se 1/3 vai ser menor do que 2/4. Você pode fazer as contas e você vai chegar à conclusão de que é isso mesmo. Eu tenho também, por exemplo, 1/7 é menor do que 2/8, certo? Você pode fazer as contas e você vai ver que isso daqui também é verdade, certo? Isso vai valer para todo mundo. Como eu tendo esse cara menor que esse, eu vou ter essa propriedade aqui valendo, tá bom? Então, o que a gente vai fazer? Para falar a verdade, a gente pode até fazer um pouquinho mais. A gente pode colocar assim, se ele é menor ou igual, aqui ele é menor ou igual. Que daí a gente simplifica um passo, que a gente não vai precisar fazer ali. Se ele é menor ou igual, aqui ele também é menor ou igual, tá? E aqui por fim, ele é menor ou igual. Tá? Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar esses caras aqui, e ao invés de a gente pegar 1 sobre 3, a gente vai pegar 2 sobre 4. E ao invés de pegar 1 sobre 7, a gente vai pegar 2 sobre 8. A gente pode fazer isso? Pode. Por quê? Como a gente está vendo que esse cara aqui que eu estou substituindo, ele é maior ou igual ao que está sendo substituído, a complexidade que eu conseguir nesse outro resultado, ela vai ser também um limite superior para essa fórmula original aqui. Okay? Então, lembra aquela regra que a gente falou. Eu posso sempre, para facilitar, para simplificar as contas, eu posso sempre substituir uma fórmula, um valor, uma expressão, por alguma coisa que eu sei que é garantidamente pior. Porque quando eu faço essa substituição para alguma coisa pior, eu vou ainda não quebrar nenhuma regra na hora de calcular qual é a complexidade, tá? Então nós vamos fazer isso daqui, e aí vai ficar óbvio por que a gente está fazendo isso, certo? Eu pego esse cara e vamos colocar ele ali embaixo.
E aí a gente vai utilizar o seguinte, a gente vai utilizar 2, certo? Eu fiz ali, somei. Ele, na verdade, o 1 era 1 sobre 1, então ficou 2 sobre 2 sobre 2, certo? Naquele caso ali vai ficar 2 sobre 2. O 1 sobre 1 virou 2 sobre 2. Esse cara aqui vira 2 sobre 4. Esse cara aqui vira 2 sobre 8. E esse cara aqui vai virar 2 sobre k, sobre 2 elevado a k, certo? Que eu somei era 2 elevado a k menos 1 sobre mais 1, fica 2 elevado a k. Então, esse aqui é o próximo passo que eu tenho. Agora eu tiro esse 2 e coloco esse 2 para fora. Porque todo denominador agora está com 2. Eu pego esse 2 e coloco esse 2 aqui, ó. Então ele vai virar 2, e aí eu volto para 1 meio, 1 quarto, 1 oitavo, certo? Até chegar aqui. Ok? Agora ficou fácil. A gente sabe qual que é o resultado dessa conta aqui, certo? A gente sabe qual que é o resultado dessa conta aqui. A gente sabe que quando você pega meio, mais 1 quarto, mais 1 oitavo, blá, 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 até mais 1 sobre a potência de 2, algum tanto, esse negócio aqui é limitado superiormente no caso aqui, a 1. O maior valor que eu vou ter aqui, nessa expressão toda aqui, é 1. Ok? Façam as contas. Eu tenho meio, mais 1 quarto, mais 1 oitavo e tal. Isso aqui vai dar 1. A fórmula fechada para esse cara aqui, a gente tem, e ela é bem simples, na verdade, é conhecida. Você consegue ela em tabelas por aí de sequências, certo? Ela vai ser ela vai ser 1 menos 2 elevado a 1 sobre 1 menos 1 sobre 2 elevado a k, certo? Esse seria o resultado desse cara aqui, tá bom? Por fim, então, o que a gente sabe é que esse cara aqui no máximo é 1, porque isso daqui, a única coisa que isso aqui pode fazer é tirar de 1, então eu posso substituir de novo isso aqui por alguma coisa pior, aquela história de que sempre que eu substituo por uma coisa pior, eu estou tranquilo, eu substituo esse cara todo aqui por 1, e tá ok, porque o original é necessariamente menor que 1, então eu vou colocar esse cara aqui como sendo 1, daí vai dar 1 vezes n, tá isso, deu 2n ao quadrado. E aí eu tiro a constante, quer dizer, posso tirar a constante agora ou depois, mas aí eu consegui que o S de n, nesse caso aqui, é 2n ao quadrado, o que quer dizer que o S de n está no O de n ao quadrado, tá bom? Então, só recapitulando o que a gente fez. A gente pegou que, como a gente está trabalhando com os gaps aqui, esses gaps eles são organizados de tal forma que eu posso considerar que, em vez de eu estar trabalhando com um insertion de tamanho n, eu considero x insertions de tamanho n sobre x. Okay? Cada operação é dividido, cada vez o vetor é dividido em x partes e eu faço x insertions. E aí, com alguma manipulação, a gente chega nessa fórmula e no final a gente chega na conclusão de que o shell ele vai ser O de n ao quadrado, tá bom? Essa daqui é a demonstração ok, digamos assim, daqui está ok, isso mostra pelo menos que o shell não é pior do que os caras quadráticos. Eu vou gravar um vídeo extra, nesse vídeo extra eu vou tentar fazer a demonstração de que ele é melhor do que isso, ele é subquadrático. Essa demonstração ela é bem mais complicada e ela fica como totalmente opcional para vocês. Essa não precisa se preocupar muito bem. Se você gosta dessa parte, você pode dar uma olhada, mas se não, pode pular sem grande prejuízo, tá bom?